Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. A próxima fase da Libertadores ainda vai demorar para acontecer, mas hoje teremos o sorteio lá na sede da Conmebol para conhecermos os duelos das oitavas de final da competição internacional. Quem será que o Botafogo irá enfrentar na próxima fase? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos falar um pouco sobre os times do pote 1, já que o Botafogo está no pote 2 e poderá enfrentar qualquer equipe que está no pote 1. O Botafogo está no pote 2 por quê, Fabi? Porque foi o segundo colocado no grupo D. Empatado em número de pontos, é verdade, com o Júnior Barranquilla, mas os colombianos tiveram um saldo de gols maior que o do Fogão. Falando em saldo de gols, vocês sabem quais são as duas equipes do Campeonato Brasileiro que marcaram em todas as partidas até aqui? Ofensividade e equilíbrio. Vem comigo que no caminho eu te conto. O Botafogo sendo visto por parte da imprensa e por torcedores rivais com muito respeito atualmente, galera. Pois é, o Fogão no pote 2 da Libertadores, ao lado de outras equipes importantes no cenário sul-americano. Colo-Colo do Chile, Talleres da Argentina, aí vem o segundo colocado do grupo C, que é o grupo do Grêmio, do Huachipato do Chile, The Strongest da Bolívia e o Estudiantes da Argentina, que já está eliminado, o próprio Botafogo, Flamengo, São Lourenço, um dos grandes clubes argentinos, Peñarol e Nacional, dois grandes clubes uruguaios. Estes são os times do pote 2. O Botafogo não pode enfrentar nenhuma dessas equipes. Vamos enfrentar uma das equipes do pote 1, que tem Fluminense, São Paulo, o primeiro colocado do grupo C, que é o grupo do Grêmio, o Júnior Barranquilla da Colômbia, que estava no nosso grupo, o Bolívar da Bolívia, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Um desses será o adversário do Fogão na próxima fase da competição internacional. Começo falando então do Fluminense. É claro, galera, que uma análise mais aprofundada vai acontecer quando conhecermos hoje, a partir das 13 horas, o adversário do Botafogo nas oitavas de final e mais pra frente, perto dos confrontos da próxima fase na competição sul-americana. Você pode assistir o sorteio hoje na Botafogo TV, na ESPN, Star Plus. Eu faria uma live na hora do sorteio, mas a Botafogo TV vai ter uma programação especial, então você pode assistir por lá e às 15 horas e 30 minutos esteja comigo aqui ao vivo na redação do Bandeira, aquela live especial que acontece de segunda a sexta. Pois é, Fluminense então está no grupo A. É um rival do Botafogo, clássico vovô, é o clássico mais antigo do Brasil, um dos mais antigos da América do Sul, e jogar um clássico é sempre difícil. O Fluminense, por coincidência, é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, terça-feira da semana que vem, às 20 horas, no estádio Newton Santos. O bom é que o Botafogo vem conseguindo jogar muito bem contra o Fluminense desde a implementação da SAF. Perdemos um jogo para eles no Newton Santos, 1-0 no primeiro turno do Brasileiro de 2022. Depois empatamos 2-2 no segundo turno daquele Brasileiro no Maracanã. Chegamos a fazer 2-0 com o Eduardo e Jefinho, mas depois da lesão grave do Eduardo e do Jefinho ter saído também sentindo, e com um pênalti muito estranho tendo sido dado para o Fluminense, eles conseguiram empatar 2-2. Desde então, só o Botafogo vence no confronto. Campeonato Carioca de 2023, 1-0, gol do Vitor Sá. Campeonato Brasileiro de 2023, 1-0 no primeiro turno no Newton Santos, gol de Vitor Cuesta. No segundo turno, com show de Júnior Santos, 2-0 Fogão no Maracanã, com gol do Júnior Santos, uma assistência dele para um belíssimo gol do Tiquinho Soares. Campeonato Carioca de 2024, 4-2 Botafogo também, com o time B, quase C, falando em C. Vamos lá. Então, o Fluminense é sempre um adversário difícil, é um clássico, mas o Botafogo vem levando vantagem nas últimas partidas contra o rival. São Paulo é um time que também vem perdendo para o Botafogo, não ganha o glorioso desde 2020, se bem me lembro, 2022, vencemos no Newton Santos 1-0, gol do Kaique, vencemos, eu estava nas duas partidas, no Morumbi, 1-0, gol do Tiquinho Soares de pênalti sofrido por Tietê. Então, em 2023, na estreia do Brasileirão, 2-1 no Newton Santos, gols de Tiquinho Soares e Eduardo, o empate na última partida, 0-0 no Morumbi.
Poderíamos ter vencido, Eduardo perdeu o gol, Janderson perdeu o gol, o Botafogo poderia sim ter conseguido a vitória. Eu também estava no Morumbi, estava em todas essas últimas partidas, como citei aqui, é um adversário sempre difícil, ainda não perdeu com o Zubeldia, ex-técnico da LDU. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo vem conseguindo vencer bastante, empatando pouco e não perdendo. O São Paulo que ontem venceu o Cruzeiro pelo Brasileirão por 2-0. Um adversário muito difícil. E falando sobre respeito, é interessante, eu vi uma entrevista com torcedores perto do Morumbi, tendo que escolher para enfrentar Botafogo ou Flamengo na próxima fase. Ficou muito equilibrado. Muitos não queriam pegar o Botafogo, outros também não queriam pegar o Flamengo. Ficou bem equilibrado, mas é interessante que o Botafogo vem conseguindo, com desempenho e resultado, chamar atenção novamente, como eu sempre venho falando, voltando gradativamente ao protagonismo do futebol brasileiro, tendo que se consolidar com títulos. Isso vai ser muito importante e o Botafogo, depois de ganhar o primeiro, deve ser constante na busca pelos canecos. A outra equipe, galera, vem do grupo C, que tem o The Strongest da Bolívia, 100 jogos por fazer, com 10 pontos já classificado, e tem Grêmio e o Huachipato brigando pela segunda vaga, o Estudiantes já eliminado. O Grêmio pode terminar em primeiro, pode terminar em segundo, pode ser eliminado, e assim também pode acontecer com o Huachipato. O The Strongest só vai saber, de acordo com os próximos confrontos no grupo, se vai ficar na primeira ou na segunda colocação. Grêmio, clássico brasileiro, sempre difícil. O Huachipato é um time do Chile, eu vi alguns botafoguenses querendo enfrentar a equipe, porque é menos tradicional no cenário, mas é um time organizado que venceu o Grêmio, por exemplo, em Porto Alegre, e venceu o Estudiantes por 4-3 na Argentina. Então é um time chato também, tem que ser observado com muito respeito. E o The Strongest tem a altitude a favor. Venceu todos os jogos na altitude na Bolívia. Se classificou usando muito a altitude, porque é um time que até tem alguma qualidade, mas tomou de 4-0 do Grêmio no Couto Pereira, com o Grêmio voltando a jogar depois de algum tempo por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Então o The Strongest, fora da Bolívia, tem dificuldade. Se o Botafogo enfrentar um adversário como esse, tem que fazer o resultado em casa, porque o Botafogo vai definir fora de casa. Um placar dilatado, e não é exatamente simples você entrar pensando em golear, tem que entrar pensando em ganhar, mas contra um time que tem altitude a favor, é importante fazer uma diferença grande na primeira partida. Do grupo D tem o Júnior Barranquilla, confronto interessante, eles venceram o Botafogo na estreia da fase de grupos, 3-1 no Nilton Santos. O time ainda não era treinado pelo Arthur Jorge, foi importante aquele jogo para o Arthur Jorge observar deficiências defensivas do Glorioso e estruturar a equipe com um modelo equilibrado, buscando sim a ofensividade, mas sem esquecer do sistema defensivo. Vem dando certo ainda no início de trabalho. Mas o Júnior não jogou bem contra o Botafogo na Colômbia. Só foi melhor depois da expulsão do Diego Hernandes. Poderíamos ter vencido a partida rapidamente. Lembro de um gol perdido pelo Tietê, de uma chance clara com o Romero. Não tem jogo fácil, mas é um time que a gente já conhece e o Botafogo poderia fazer bons duelos com a equipe colombiana. Pode fazer com qualquer um, mas é porque a gente conhece, a gente já jogou 2 vezes com o Júnior Barranquilla, então por isso estou falando aqui sobre o tema Bolívar, lá na altitude na Bolívia, muito forte, ganhou todas as partidas fora de casa, tomou de 4-0 do Flamengo, por exemplo. Também venceu o Palestino fora, goleou, é verdade. É difícil, é um time que pode trazer dificuldade lá no alto também. Jogar com altitude é sempre muito complicado. A gente teve duelos recentes por Libertadores e Sul-Americana com o LDU. Perdemos por 1-0 na estreia do Arthur Jorge na Libertadores. Na Sul-Americana foi 0-0, mas um jogo também muito complicado. Podendo evitar a altitude, tudo bem. Se tiver que jogar contra o Bolívar, encarar com seriedade e tentar fazer um placar muito bom no Rio de Janeiro. Galera, Palmeiras, confronto nacional, duelo dificílimo. Ano passado, pelo Brasileiro, ganhamos lá. E naquele jogo, infelizmente, muito ruim no segundo tempo, perdemos no Nilton Santos, mas não teve um jogo com muito domínio do Palmeiras. Pelo contrário, primeiro tempo equilibrado no Allianz Parque, o Botafogo fez 1-0. No segundo tempo, com a entrada do Segovinha, o Botafogo explorando transição, contra-ataque, poderia ter feito mais gols. O Vitor Sá perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Eles tiveram um pênalti cometido pelo Di Plácido, o Rafael Veiga perdeu e o Botafogo ganhou bem o jogo lá.
E o primeiro tempo no Newton Santos foi maravilhoso. Sobre o segundo tempo eu não quero falar, mas o Palmeiras vem vencendo e não vem convencendo. Ontem 2-1 fora de casa contra o Criciúma, num jogo dificílimo para o time de Abel Ferreira. Um confronto completamente aberto, como é um confronto aberto com o Fluminense, confronto aberto com o São Paulo, também assim como o Atlético Mineiro, que ontem empatou pelo Brasileirão 1-1 no jogo muito difícil com o Bahia na Arena do Galo, em Minas Gerais. Outro confronto aberto, a gente brinca que o Galo é nosso freguês, e realmente é, só que o Botafogo não seria favorito contra o Galo se o jogo fosse amanhã, e o Galo também não seria favorito contra o Glorioso se o jogo fosse amanhã. Equipes muito fortes hoje no cenário do futebol brasileiro e sul-americano, um jogo muito grande para oitavas de final também da Libertadores. E o River Plate. O River Plate é uma grande equipe, uma torcida impressionante hoje em dia, o Monumental de Nunes recebendo sempre mais de 80 mil torcedores. A nova configuração do estádio é muito bacana para torcer. Eu vejo vídeos da torcida do River no Monumental e fico impressionado. É um confronto legal, gigante também, mas não somos favoritos contra o River Plate, como o River Plate também não é favorito contra o Botafogo. Sabe o que eu fiz aqui, galera? Falei um pouquinho sobre cada confronto e todos percebemos que não tem jogo fácil, muito pelo contrário. Qualquer confronto tende a vir com muita dificuldade, só que a dificuldade não vem apenas para o Botafogo. O Botafogo vai apresentar muita dificuldade para qualquer adversário. Qualquer adversário. Fluminense, São Paulo, quem vier do Grupo C, Bolívar, Júnior Barranquilla, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate. Quem vier tende a ter muita dificuldade com o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que pode sim passar às quartas de final e fazer uma grande Libertadores até o fim. É o grande favorito? Não. É um dos candidatos? Sim. Hoje saberemos quem o Fogão irá enfrentar. Galera, equilíbrio e ofensividade ao mesmo tempo? Temos. Evoluindo gradativamente, o Botafogo é, ao lado do Bahia, a equipe que marcou em todos os jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. Marcou o quê, Fabiano? O Botafogo fez gol em todos os jogos. Na derrota na estreia, 3-2 para o Cruzeiro. Depois, 1-0 no Atlético Goianiense. Depois, 5-1 no Juventude, goleada. Depois, 2-0 no Flamengo, no Maracanã. Belíssimo jogo do Glorioso. Então, perdeu para o Bahia 2-1 no Newton Santos. Empatamos com o Fortaleza 1-1 e vencemos o Corinthians por 1-0 fora de casa. Um Botafogo fazendo gols, mas também não tomando tantos gols. Equilíbrio, menos de um gol sofrido por partida com o Arthur Jorge como treinador. Melhor ataque do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo. Cada equipe marcou 13 gols, o Botafogo sofreu 7, tem um saldo de 6. Ofensividade e equilíbrio e a busca por evolução a cada dia. É isso, galera. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Fabi, já sou inscrito, então traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, dando aquela moral pro canal Fabiano Bandeira crescer bastante, porque assim o YouTube entende que a galera gosta dos conteúdos robustos do canal e distribui automaticamente para mais pessoas, e todo mundo ativando o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!